paz do Senhor, mais uma vez. Gostaria de ler aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 28, que diz assim, é a parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse, que está escrito na lei, como leis? E respondendo ele, disse, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Amém. Até aqui. Nós vemos aqui nesta passagem, a parábola do bom samaritano, um doutor da lei, os doutores da lei, os fariseus, viviam sempre tentando Jesus com perguntas maldosas, só que sempre Jesus, na sua sabedoria, tinha sempre uma resposta pronta para aqueles homens. E então, esse homem, ele fala corretamente aqui, porque ele era um doutor da lei, ele conhecia muito bem a lei de Moisés. E então ele diz que amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Respondendo a Jesus, a lei, falando sobre a lei, porque ele perguntou a Jesus, mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Então, Jesus mandou ler isso e respondeu a pergunta dele, que ele amando a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças, e também amando ao próximo como a si mesmo, ele, fazendo isso, ele viverás, ele teria a sua vida muito bem vivida, fazendo essas coisas. Só que aí ele, para se justificar como um homem entendido, ele pergunta a Jesus, querendo pegar Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus vai e responde com a parábola do bom samaritano. E ele diz que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E esse homem foi pego por salteadores, bandidos, que o bateram muito nele e roubaram ele e foram embora e deixaram ele meio morto de tanta pancada que ele levou. E Jesus disse então que veio um sacerdote. O sacerdote era um religioso que oferecia sacrifícios no templo em prol dos pecados do povo. Ele tinha obrigação de ajudar, porque ele era um homem religioso, ele também acreditava em Deus, mas no entanto Jesus disse que ele passa de largo, ele passa de longe e não liga para aquele homem caído. E vem também o levita, que fazia parte dos cantores do templo. Só os levitas, quando em Israel ou no templo, quando tinha festas, quando tinha reuniões, eles eram o único que poderiam cantar. Era desde a época de Moisés assim. O levita também passou de largo. E de repente veio um bom samaritano. Veio o samaritano e viu aquele homem, e Jesus disse que ele moveu-se de íntima compaixão. Interessante que Jesus fala do samaritano, porque Jesus Cristo sabia que os judeus não gostavam dos samaritanos. Os samaritanos, na época do cativeiro de Israel, os que estavam em Samaria,
eles ficaram mestiços, porque o rei da Babilônia trouxe muita gente de outras cidades que eles haviam tomado na guerra e misturou tudo com os judeus. E os judeus dali de Samaria, eles tinham já a tradição deles ser um povo puro, né? Que é o povo da onde viria a salvação de Jesus Cristo. Eles não podiam se misturar, mas devido ao que o rei lá da Babilônia fez, né? Eles acabaram se tornando mestiços. E também quando Esdras, que foi um escriba, que quando Neemias também veio para reconstruir o muro de Jerusalém após o cativeiro, Esdras também veio para reconstruir o templo. E Esdras então viu que o povo estava todo errado, estava tudo errado, a lei toda errada, ele estava tudo em pecado, e muitos casaram com outras mulheres de outros povos. E então Neemias propôs que alguns largassem as suas mulheres, se eles quisessem ser íntegros, sem pecado diante de Deus. E alguns não largaram e foram viver em Samaria, não quiseram se purificar, e então por causa dessas razões os judeus não gostavam dos samaritanos. E então Jesus citou o samaritano, mostrando que os religiosos não ajudaram aquele homem, mas o samaritano sim. Ele também era um homem que tinha compromisso, porque muitas vezes nós colocamos desculpa em que não podemos fazer certas coisas para Deus ou para o próximo, porque muitas vezes os nossos afazeres não deixam. Mas Jesus mostra aqui que tem muitas maneiras da gente obedecer a Deus, a maneira de ajudar o próximo, de estar sempre dentro da palavra. No nosso próprio trabalho, na escola, os nossos vizinhos, sempre temos uma oportunidade de alguma maneira de ajudar o nosso próximo. Então ele diz que esse samaritano, que era um homem odiado pelos judeus, justo ele, quando viu aquele homem ali caído, ele moveu-se de íntima compaixão. Mover-se de íntima compaixão quer dizer que você teve dó, teve misericórdia do próximo. Você, no seu coração, sofreu com o que ele está passando, com o que ele está padecendo, e você resolveu ajudar o próximo. E então foi o que ele fez. Ele cuidou das feridas daquele homem que estava ali caído. Depois colocou ele no seu cavalo, levou para uma estalagem, continuou cuidando dele lá. E quando no outro dia ele precisava ir embora, porque ele tinha os seus afazeres também. Mas aí aqui diz que ele deu 2 dinheiros para o homem da estalagem, o dono da estalagem, e pediu para continuar cuidando dele, que se gastasse a mais daqueles 2 dinheiros que ele deu, quando ele voltasse, ele daria o dinheiro a mais, e aquele homem seria cuidado conforme ele quis, porque no coração dele ele queria aquele homem novamente normal, né, da sua saúde. E assim foi feito, e depois ele foi embora. Aí depois que Jesus fala isso, ele pergunta àquele doutor da lei: qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Aí ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Quer dizer, Jesus ensinou a ele como fazer isso, como amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma. E Jesus, hoje, ele é o nosso bom samaritano também. Nós vemos várias vezes na Bíblia Sagrada, Jesus movendo-se de íntima compaixão para com as pessoas.
Jesus, onde ele estava, ele curava muitos. Jesus, na Bíblia tem várias passagens, Jesus curando as pessoas, fazendo milagres maravilhosos. Mas a própria Bíblia diz que se todos os milagres que Jesus fazia fosse colocar milagres maravilhosos, não teria fim os livros, porque foi muito milagre que ele realizou em 3 anos. E então Jesus também é o nosso bom samaritano. Jesus hoje, ele está aqui conosco. Basta que nós colocamos no nosso coração que nós precisamos dele como nosso bom samaritano. Precisamos colocar nas mãos dele os nossos problemas, as nossas dificuldades. A Bíblia, ali no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, mostra também um exemplo de pessoas cuidando do próximo. Jesus estava ali numa casa em Cafarnaum e muita gente estava ali também, todos querendo milagre, todos precisando de milagre, e não tinha nem como passar. E nós vemos aqui um exemplo também de um bom samaritano. 4 homens, eles estão ali, também ali, e estão vendo aquilo ali, tudo que Jesus está fazendo, e aqueles homens mostram que tinha fé. E havia um paralítico que estava ali, e eles certamente moveram-se também de íntima compaixão por aquele homem, mas não tinha como levar aquele homem perto de Jesus, porque onde Jesus estava tinha muita gente, todos também querendo milagres em sua vida. Aí aqueles homens então tiveram a ideia, subiram no telhado, os 4, levaram aquele paralítico lá para cima do telhado, abriram um buraco no telhado, um buraco suficiente para passar aquela cama, aquela maca onde o paralítico estava deitado. E os 4 juntos desceram aquele paralítico dentro da casa. E Jesus viu aquilo, viu que aqueles homens tinham uma fé muito grande para fazer isso. Eles tinham muita fé. Nós hoje, podemos também fazer esse tipo de coisa e ser como aquele bom samaritano, nem sempre fazendo assim como Jesus disse, cuidando das feridas daquele que estava necessitado ali, mas até um ato de quando nós convidamos o nosso vizinho para a nossa igreja, convidamos o nosso amigo para a igreja, nós estamos lidando como bom samaritano também, trazendo as pessoas também para a luz, para conhecer Jesus, para conhecer a obra de Deus. Aqueles homens fizeram mais ou menos isso. Eles, na fé deles, eles acharam que aquele paralítico podia ter a chance da vida dele, ele podia ser curado. Então eles não mediram esforço, subiram no telhado da casa e desceram aquele paralítico. E a Bíblia diz que Jesus viu, mas como tinha ali também muitos doutores da lei, Jesus sabia o que eles estavam pensando, então Jesus até os provocava. E ele falou assim para o paralítico, quer dizer, os quatro amigos que desceram ele estavam esperando que Jesus o curasse logo. Mas Jesus primeiro disse: teus pecados são perdoados. É interessante até que certamente todo mundo ficou, mas ele está ali para ser curado, e ele diz seus pecados são perdoados, e muitos arrazoavam seu coração dizendo: quem é esse para até perdoar pecado? Mas Jesus estava mostrando que ele era o Filho de Deus, e como Filho de Deus ele também tinha autoridade e poder para perdoar pecado. Então Jesus, sabendo que eles estavam pensando nisso tudo, ele fala assim: qual é o mais fácil?
dizer os seus pecados são perdoados, ou dizer levanta-te, toma tua cama e vai para casa, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. Levanta-te, toma tua cama e anda. E o paralítico na mesma hora levantou, pegou a cama dele e foi embora andando. Glorificado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aí que pelo um ato do próximo, dos 4 amigos daquele paralítico, Deus fez uma bênção na vida dele. E assim Deus também pode fazer conosco. Quando nós, como eu estava falando, trazemos outros amigos, um vizinho para a igreja também, quando ele precisa de nós também, vamos ajudar. O cristão precisa de dar bom testemunho em todas as situações em sua vida. Em Romanos 8, a partir do versículo 1, diz assim: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque quando andamos segundo o Espírito, não vamos realizar as obras da carne, e realizando as obras do Espírito, vamos estar caminhando para o nosso alvo, para o nosso objetivo, que é os céus, que Jesus nos prometeu. Quando ele subiu ao céu, ele disse: todo poder foi me dado no céu e na terra. Ide por todo o mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. E em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, e se beberem coisa mortífera, não vos fará mal algum. Porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Então Jesus Cristo mandou que continuassem pregando o Evangelho. Ele deu essa ordem, até que ele voltasse para arrebatar a tua igreja. E se nós acontecer de nós sairmos do mundo, se falecermos, não tem problema. Devemos então estar como o apóstolo Paulo diz. O apóstolo Paulo, quando ele viu que ele estava perto de morrer, mas por tudo que ele viu, por tudo que ele contemplou no céu, ele dizia assim: a morte para mim é ganho. Porque ele disse uma certa vez, quando ele comenta na Bíblia que ele tinha um espinho na carne, ele diz assim: conheço um homem, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, mas viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito contar. Inefáveis é indescritível, coisa indescritível. Quer dizer, Paulo viu coisas tão maravilhosas que ele disse que era indescritível, que ele não podia nem contar para os homens, não era lícito, porque os homens não iam entender. Então, por causa disso, ele, agora mesmo quando ele pensava que ele poderia morrer, porque no final da vida de Paulo, ele escrevendo as cartas, todas as cartas que nós temos na Bíblia, o apóstolo Paulo foi escrevendo, muitas vezes até de dentro da cadeia, e no final, ele escrevendo da cadeia, mas ele estava em uma posição que ele sabia que ele ia morrer, mas ele dizia isso: a morte para mim é ganho, porque ele sabia das maravilhas de Deus. Muitas vezes estamos passando dificuldade, problemas, e muitas vezes ficamos desanimados, mas a Bíblia nos ensina que se nós lembrarmos das maravilhas de Deus, do que Deus tem preparado para nós, então nós vamos nos conformar e vamos continuar perseverantes. Não podemos ficar desanimados, temos que estar sempre constantes. Se há possibilidade de continuarmos caminhando,
vamos caminhar. Então, que nessa noite, Jesus Cristo, nosso bom samaritano, possa continuar abençoando toda a igreja. E eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia.